Não chore. Deus sabe o que faz. Não fique triste. Ele está num lugar muito melhor. Essas são algumas das frases que algumas pessoas acabam ouvindo quando atravessam a ponte chamada luto. E esse é o tema do nosso Papo de Pijama de hoje. E aí, tagarela, seja muito bem-vinda em mais um episódio do Papo de Pijama. E no episódio de hoje eu trouxe uma convidada aqui muito especial. Ela é minha irmã, Karina. Daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. E nós trouxemos um tema importantíssimo para a gente conversar também dentro da igreja, no horizonte da igreja, a gente refletir sobre a vivência do luto. Como que nós podemos vivenciar o luto a partir do Evangelho, a partir da perspectiva do Evangelho? Karina, queria que você começasse se apresentando. Eu sei que a gente está aqui num bate-papo, mas as ouvintes não te conhecem ainda. Conta um pouquinho da tua história, já apresente você e um pouquinho da tua história pra gente, por favor. Bom, então eu acredito que seja importante eu estar mencionando essa questão dessa minha propriedade em relação ao luto, né? Que é algo, né, Paola, que as pessoas, hoje, é a maior certeza da nossa vida, né? Mas é um assunto que é um pouco... Tabu. É um tabu, né? As pessoas têm dificuldade de falar sobre o luto, as pessoas têm dificuldade de estar ao lado de pessoas que estão enfrentando o luto, porque vocês podem perceber que quando vocês tiveram que enfrentar situações dessa, vocês ficaram, e agora? O que eu falo? Né? Então você tem medo. O que eu vou falar? Como é que eu vou ajudar? Eu vou abraçar, eu vou falar o quê? Há alguns anos atrás, há mais ou menos 15, 16 anos atrás, após terminar a universidade, né? Eu casei e o meu marido, ele tinha, e eu sei que eu também tenho essa chamada, né, de missão mesmo, esse ministério, e Deus une propósitos, né, nos uniu, e nós ficamos casados quase 15 anos. Pandemia, todos vocês sabem, né, o que aconteceu em muitas famílias, creio, nós, né, enfrentamos 2 vezes. Um momento em que o meu marido, né, ele foi chamado, a senha dele foi chamada, como a gente brinca, e ele foi se encontrar junto àquele que ele tanto pregou, tanto amou. E o nosso pai também, ele ficou muito mal na UTI, a gente foi logo em seguida, ficamos bem abalados, e eu tenho certeza que vocês também têm muitas histórias em relação à pandemia, porque foi um chacoalhar, né, e Deus recolheu muitos servos, né. Mas assim, nesse momento, né, foi um momento assim difícil, porque nós estávamos pastoreando uma igreja e há muitos anos já meu marido, né, havia pastoreado várias igrejas, enfim, e nessa nós estávamos já há quase 5 anos, então era um trabalho muito consolidado no município de Ponta Grossa, né. Então, infelizmente, e a gente percebe na Paula que é isso que aconteceu com Jó. As pessoas, elas associam as tragédias com pecado, com tantas coisas, e acho que esse é um ponto também importante, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que a gente tem que estar revestido da sua armadura para a gente resistir ao dia mal. Então, isso significa que o dia mal, ele vem sim, e ele não é consequência apenas, né? Enfim, a gente não vai tratar desse assunto, mas o dia mal, ele pode surgir por um plano muito também na vida do justo, né? Que a gente não entende, né? O sol nasce sobre os justos e sobre os injustos, e a gente tem que ter isso em mente também, né? Para que a nossa fé não seja abalada também nesse momento, né? Então, meu marido, ele enfrentou no ano 2021, ele não tinha comorbidades, era jovem, ele não estava... anos. Isso, ele tinha 33 anos na época e não estava no grupo de risco, né? Porém, existem questões que a gente não entende, né? E esse processo de passar pelo luto, nesse momento, nesse contexto em que nós estávamos à frente de uma igreja, eu tenho certeza que esse foi o cuidado de Deus também para com a minha vida, porque muitas pessoas me apoiaram nesse momento, mas ao mesmo tempo eu tive um particular com Deus nesse momento, né? E Karina, como que você pode dizer assim que foi a tua experiência de perder a pessoa que você mais amava, né?
perder a pessoa, o teu companheiro de vida. E quais foram as frases mais difíceis que você teve que lidar, que você teve que enfrentar? Você citou aqui o caso de Jó, né? E é muito interessante a história de Jó, porque realmente os amigos de Jó vão questionar a fé do próprio Jó, vão questionar a integridade de Jó e vão colocar a responsabilidade de tudo que acontece em Jó, né? Em Jó não, perdão. Tá certo. Em Jó. E Jó vai ter lá muitas... no livro de Jó, ele vai conversar e dialogar muitas vezes com Deus, né? E é muito legal, porque Jó não chega a murmurar a Deus, né? Mas ele reclama diante de Deus, ele tem todo um conflito. E como é que foi isso pra ti, assim? Você experimentou também pessoas que te disseram coisas que foi difícil encarar no luto? Como é que foi isso pra você? Eu vou contar um pouquinho do processo, bem rapidamente, daquele processo, porque tem coisas assim que me marcaram nesse processo. A primeira coisa que algumas pessoas, até na ansiedade de ajudar, porque as pessoas elas querem nos ajudar, né? Sim. Mas elas não sabem também como tratar. Então, teve um momento que antes de abrir leito na UTI, enfim, porque foi um contexto que houve muitos casos. Tiveram algumas pessoas que queriam que eu tirasse meu marido da onde ele estava e levasse para um hospital particular, né? Eu tentei isso. Eu falo pra vocês que eu tentei. As minhas forças eu usei todas. Mas as pessoas, elas achavam que eu tava fazendo corpo mole, que eu não queria salvar o meu marido. E foi essa impressão que eu tive. Talvez não foi, mas foi a minha percepção, né? E eles me questionavam, mas por que você não faz isso? Mas por que você não faz aquilo? Até que Deus me pegou de jeito e me lembrou que nada tinha saído do controle né? De Deus. Porque eu podia dar qualquer jeito que eu quisesse, né? Mas a vontade soberana é dele, né? E eu descansei. Quando as pessoas vinham novamente com algumas insinuações ou falando alguma coisa desse jeito, eu falava, gente, seja abrir no particular ou abrir, porque essa foi a minha oração. Que não público, tinha vaga, né? Ele estava bem na época onde não tinha leito nenhum. Exatamente. De hospital, né? E os planos de saúde estavam atendendo apenas as pessoas que tinham plano de saúde. E nós não tínhamos, logo nós tínhamos que ir pelo SUS, né? Então, enfim, aquele contexto, Deus me pegou e foi a primeira coisa que Deus me falou, né? Algo que foi também interessante, Paola, naquele processo, porque eu conversava com meu marido por mensagem e um dia ele falou assim, eu estava lendo, e ele tinha anotado, e eu tenho essas coisas no celular dele ainda, todas as promessas que Deus havia feito para ele, né? E ele disse assim, ainda não se cumpriram as promessas. E eu falei, calma. E esse processo em que nós ainda estávamos conversando foi algo muito intenso, porque eu tentava relembrá-lo, né? Da fé dele, trazer a ele a esperança mesmo, de passar naquele momento, né? Tão difícil. E eu pude vê-lo, algo que eu considero como algo excepcional, porque nem todos puderam ver as pessoas, né? Eu pude vê-lo antes de ser entubado, enfim. E ele me falou algo naquele dia que me tocou. Ele falou assim pra mim, hoje eu te passo o meu cajado. Vá, lidere, faz o que você sabe fazer, né? Ele falou isso pra ti, eu não sabia. Hoje eu vou chorar aqui. Então, e eu falo assim que foi muito importante pra mim. Né? E ele falou assim pra mim, viu? Eu tô preparado. Se precisar entubar, eu tô. Fica tranquila, eu tô preparado. Não precisa se preocupar com nada, eu tô preparado. Né? Então foi um processo assim que ele, de repente, ele teve que ser entubado. Eles não puderam fazer as ligações que eles estavam fazendo antes, né? Daquele momento. E ele foi entubado, ele passou muitos dias, assim, foram quase 20 dias de hospitalização, contando. Em Ponta Grossa tem UPA, então ele ficou na UPA um tempo. Passou por momentos difíceis, porque não tinha leito, inclusive ele tinha que ficar cadeira, sentado, né? Ele ficou muitos disso. dias sentado, né? Enfim, ele passou muita coisa. E conseguiu ir, né? Foi internado, enfim. E aquele processo Deus começou a ministrar na minha vida. E eu lembro de algo que eu falava pra Deus, eu falava assim, Deus, eu não consigo sem Ele. Eu só sei que eu creio num Deus que pode operar todas as coisas. Então, Senhor, eu sei que o Senhor tem um grande milagre na vida dele e eu tenho completa certeza que se ele se for, Deus, eu vou orar e ele vai ressuscitar. E esse era o meu plano. E eu orava todo dia, Deus, e olha, a minha fé, eu acreditava demais que o Deus ia operar na vida dele era realmente um milagre da cura nessa terra, né? Era isso que eu esperava. Ele ia sair ileso dessa, né? Exatamente. Né? E foi o processo, foi.
até que eu recebi a notícia, né, de que ele era questão de horas, e eu ainda falei pra médica, mas ainda Deus pode operar um milagre, né? E ela disse, realmente, é só um milagre a partir de agora. Mas, né, eu não entendia, a minha visão limitada achava que o milagre só era em um viés, né? E aconteceu, e na hora que eu recebi a notícia, eu falo pra vocês que eu fiquei plena, porque eu só lembrei, falei, Deus, nós temos um combinado. A gente fez um combinado e agora vai ser o momento. E eu me recordo de chegando, né, e como a minha formação é serviço social, uma conhecida, também assistente social no hospital, ela perguntou, você quer vê-lo? E eu falei, eu quero, né, quero, não só quero como eu devo, né, e cheguei naquele momento e eu comecei a orar, que eu acho que foi algo que me marcou também. Eu comecei a orar e eu tinha algo combinado com Deus. E começando a orar, eu fui repreendida pelo Senhor de fazer aquela oração. Porque o Espírito Santo me questionou, você realmente vai fazer isso? Você realmente vai pedir para tirar ele do lugar que ele mais almejou, dos braços daquele que ele mais ansiou estar, e você vai querer que ele volte para você, para essa terra? É isso mesmo? E eu fui confrontada e eu me lembrei do que é o amor. E o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? Então, naquele momento, eu chorei muito e a minha oração foi mudada para agradecer. Porque eu fui privilegiada de estar quase 15 anos ao lado do Paulinho, né? E a minha oração naquele momento só foi de agradecer, né? E pensar como eu fui egoísta, de pensar que o melhor para ele era aquilo que eu estava limitadamente, né, pensando que esse mundo era o melhor para ele. Então, naquele momento, a minha oração mudou. E um dia antes de acontecer, né, tudo, na noite em que a gente recebeu a notícia de que era questão de horas, uma pastora me mandou uma mensagem. Lembra que eu falei das promessas que ele me questionou? E eu perguntava para Deus isso. Deus, mas e as promessas? E as promessas, Senhor? E a pastora mandou uma mensagem dizendo assim, as promessas, elas continuam e elas estão sobre a tua vida e a vida dos teus filhos. A pastora não sabia das minhas indagações, né? Mas Deus sabia, né? Deus entendia. E a maior promessa, né, Karina? A maior promessa do Senhor é estar com Ele. E que Ele não nos abandonaria em nenhum momento e que Ele nos levaria para o encontro com Ele, né? E essa é a maior promessa que continua também na vida dele agora diante do Senhor, né? E algo assim que eu acho bem importante a gente falar aqui é que, acompanhando, né, todo o processo de como foi para as crianças, como tem sido, porque ainda é um processo, né? Eu queria trazer também para esse episódio de que mostrar para vocês de que apesar de nós muitas vezes, né, crermos de todo o coração, isso não exclui a nossa dor, isso não exclui a dor de perder alguém, isso não exclui a saudade, isso não exclui o processo de vivenciar o luto, né? E nesse sentido, eu acredito que em alguns momentos, quando muitas pessoas que eu já pude acompanhar também vivenciando o luto, acabam questionando a sua fé, por conta de sentirem saudades, por conta de chorarem, por conta de vivenciarem esse momento difícil, como se isso fosse falta de fé, como se isso fosse, né, como se você não acreditasse no paraíso, não acreditasse nas promessas do Senhor, né? Como é que foi isso pra você, Karina? Você chegou a experimentar isso? Como é que foi esse processo também de Deus na tua vida? Eu acredito que esse foi a pior parte de tudo, assim, você fica num conflito, porque ainda que você tenha certeza, você tem certezas, né? Você tem a convicção, a fé, né? A fé, a convicção, a certeza de que Deus sabe o que é melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Eu aprendi que o milagre, ele é, para Deus, o milagre que eu esperava, ele era diferente do milagre que Deus operou, né? Eu aprendi que o maior milagre é o céu. Amém. E hoje o milagre continua sendo a minha vida e a vida dos meus filhos. Esse mover que Deus fez na nossa vida, né? Por amor a nós. Tem cuidado de Deus, né? Na vida. Eu falo que Deus, depois das minhas orações, porque, gente, eu não sei se vocês já experimentaram isso.
Quando os teus músculos do rosto doem tanto de você chorar, eu nunca tinha passado por uma dor assim. Era uma dor de cabeça tão diferente do que eu já tive, porque ela doía nessa região, assim, de tanto chorar mesmo, sabe? De tanto estar aos pés do Senhor, né? E a gente se pergunta, né? Por alguns momentos a gente pode até questionar, né? A Deus, e tudo bem, né? A gente tem que entender que... Diante de quem a gente questiona, né? E assim, é interessante a gente até mencionar algo que é o que trouxe alívio pro meu coração, porque assim, Jesus naquele momento em que ele chega na morte de Lázaro, Sim. né? Ele sabia que ele ia ressuscitar, né? Ele sabia tudo. Ele sabia que daqui a pouquinho ele ia operar o milagre da ressurreição. E Jesus podia... Não, e ainda, né? Ele podia, talvez... falar, não, na glória toda lágrima será enxugada, né? É verdade, é verdade. Não, mas o que ele faz? Jesus chorou. É isso que diz o versículo. Por quê? Porque ele se aproxima, ele cria aquela empatia, né? Ele sente, né? A saudade do amigo, ele sente o luto, né? Exatamente. Corporalmente. Né? Então, assim, hoje as pessoas, e podem ver, né? A gente é confrontado. Mas você tá chorando? Você tá chorando porque você não crê que ele tá melhor? Eu creio, mas eu tô sentindo uma dor agora. Porque quando a pessoa morre, você morreu junto com ela. Né? A tua história morreu junto. As tuas certezas, porque a Karina, esposa do Paulinho, ela morreu junto naquele dia. Né? Então todas as minhas certezas elas foram junto. Então é um confronto porque você perde a pessoa que você ama e você se perde junto, né? Uma parte de você se vai, né, Karina? Uma Exatamente. parte daquilo que você vivenciou, parte dos sonhos também, né? Dos projetos que vocês tinham pra frente, isso se acaba, né? Exatamente. E eu falo que eu perdi o chão naquele momento, né? E eu falava pra Deus, e agora como que eu vou continuar caminhando se eu perdi o chão? E naquele dia que eu orei dessa forma, Deus falou assim, a partir de agora você caminha sobre as minhas mãos. Cada passo será conforme as minhas mãos forem colocadas à sua frente. Você caminha dessa forma. Hoje eu consigo falar sem chorar, né? Ah, mas você não chora? Choro. Tem momentos que eu choro, tem momentos que a saudade aperta aqui, né? Mas eu falo que o meu processo, que durou 2 anos, né? Esse ano já fazem 2 anos, dia 25 de junho fez 2 anos. O meu processo, que eu chamo da minha ponte do luto, né? Ela durou 2 anos. Então hoje eu já me sinto curada, mas até eu chegar nesse momento. Foi um processo. Foi um processo. E eu fiz um texto, Paola, em que eu comparo... Sim, gente, eu vou deixar o texto dela aqui na descrição desse episódio, tá? Pra você também poder, ao final desse episódio, ler o texto da Karina. Mas ela também vai contar pra gente essa comparação do que é essa ponte do luto. Pra você que tá experimentando, passando por esse momento, talvez difícil na tua vida. Mas também pra você que tá acompanhando pessoas que estão vivenciando isso, que às vezes não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Então esse episódio, ele é feito justamente para isso, para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Conta pra gente um pouquinho, então, Karina, essa ponte do luto, o como essa imagem te ajudou a entender o teu processo. Bom, é algo desafiador. Então, quando eu imagino a ponte do luto, eu imagino uma ponte daquelas que sejam as mais difíceis de você criar coragem para iniciar a travessia. Quem sabe aquelas que balançam. Com um abismo embaixo, assim. Exatamente. E sem você conseguir visualizar o que está à tua frente, o que te espera, né? Só que para trás você não consegue mais voltar. Você não há como, porque não existe mais. Você só consegue caminhar dali para frente. E eu imaginei que nesse meu processo haviam momentos em que eu sentei ali e eu queria ficar ali. Porque a gente vai criando uma casca até dentro da gente, porque a gente tem horas que a gente não quer falar da nossa dor, porque é difícil falar das nossas emoções, é difícil falar, né? Então, e tem pessoas que elas chegam e elas te veem naquela situação e elas querem te tirar daquilo. E muitas dizem assim, viu? Não, vamos, tá na hora de ir, vamos, e querem te acelerar, sair correndo. Outras pessoas querem te fazer voltar. Querem te fazer voltar. Ai, mas e como que era? E a pessoa que está, né? Talvez você seja diferente, mas eu, particularmente, eu não gostava, né? Que ficassem me induzindo a falar algo que eu não quisesse. Quando eu queria falar, eu falava, né? E tudo bem, as pessoas às vezes se sentem constrangidas quando alguém fala,
né, de alguém que já partiu, elas ficam também constrangidas e não sabem como reagir. Mudam de assunto, às vezes. Isso, e quando uma pessoa fala, eu pelo menos, eu tinha necessidade de falar, né, daquilo. E aquele era o momento. Mas eu não me sentia bem quando alguém tentava, de toda forma, forçar para que eu dissesse como que eu estava me sentindo. Se eu não quero falar naquele momento, para mim aquilo era uma dor, era reviver a dor, né? Então não era legal aquele momento. E muitas pessoas fizeram isso, de querer me trazer, mas e o teu casamento, como era? Mas, entende? Então tem coisas que não era mais legal, né? Não que não foi importante, não foi, mas para a pessoa que está no processo do luto, pode qualquer coisa virar um gatilho, né? E esse gatilho das emoções, às vezes te fazem reviver um sofrimento, algo porque você não tem mais aquilo. Você não está contando algo que você daqui a pouco vai voltar para algo muito bom. Não, é algo que foi muito bom, mas que você não vai mais ter, né? Então, dessa forma, e existem pessoas que acham, não, mas você já tá viúva há 2 anos, então vamos, tá na hora de sair dessa, não, né? Então, cada um tem um processo, né? Cada isso. um tem seu tempo também, né, de vivenciar isso. Exatamente. Então, eu falo, por isso que eu assimilei esse processo com uma ponte, até que o Senhor, realmente Ele, porque é somente Ele que pode nos ajudar a atravessar essa ponte. Amém. Ele pega na minha mão e Ele diz, filha, tá na hora de nós terminarmos essa jornada, porque eu tenho coisas novas do outro adiante. Né? E é confiar no Senhor, né, Karina? Porque você não consegue ver o que vem adiante. Mas é confiar que o Senhor vai te conduzir para uma nova história, para um novo capítulo dessa história. Exatamente. Né? E é um virar de página, um atravessar a ponte, né? E é interessante a gente falar isso, porque isso também entra de novo a fé e entra a cura que o Senhor nos traz também, entendendo todo esse processo, né? Eu acredito que cada um que está ouvindo esse episódio vive o luto de uma forma. E talvez pode ter pessoas que estão nos ouvindo que ainda estão na fase da negação, da fase de se rebelar mesmo contra Deus, né? E eu acredito que é importante a gente falar isso aqui, minha irmã, você que está nos ouvindo, que o Senhor aguenta. Eu gosto de sempre dizer isso, olha, o Senhor aguenta o teu choro, Ele aguenta as tuas lamentações. E o livro de Salmos, por exemplo, ele é um livro magnífico que nos mostra isso, né? O próprio Jesus Cristo ora o Salmo 22 na cruz, quando ele questiona o Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Então esse momento de você não entender o que aconteceu e não conseguir lidar com o que está por vir, realmente é um momento que muitas pessoas podem né, ser levadas a esse lugar de questionamento. E eu quero aproveitar aqui para dizer para você que está passando por isso, que está enfrentando o processo do luto, Deus aguenta. E é diante dele que você pode levar as suas lamentações, os seus questionamentos, porque o próprio Cristo, ele orou o salmo, o próprio Cristo questionou. Mas o Senhor, né, quando Cristo questiona, ele não faz isso de uma forma leviana, ele faz isso diante do próprio Deus e com Deus, né? E o meu desejo para você que está ouvindo isso é que essas palavras, que esse episódio, que tudo que você está ouvindo aqui, seja também um consolo do Senhor. E eu acho muito interessante, Karina, esses dias eu ouvi que nem sempre o consolo do Senhor é conforto. Né? Nem sempre o consolo que Deus nos dá é nos deixar confortável. Muitas vezes o consolo do Senhor vem nos momentos onde a gente não consegue mais ver nada, mas existe o consolo que é algo inexplicável, que vem somente do Senhor. Essa paz que excede todo entendimento, que não é necessariamente nos levar para um lugar confortável, mas é nos ajudar a atravessar a ponte, né? Sair desse lugar e atravessar um lugar de dificuldade, né? E eu quero só pontuar que às vezes as pessoas ouvem a minha história, né, e dizem, que bonito, mas também pastora, né, desenvolvia, né? Gente, é algo que é muito importante, né, é o resgate da identidade, que é isso que Deus fez, né? Quem eu sou. E quem eu sou, esse resgate da minha identidade, ele é algo muito recente, né? Porque sempre aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, mas é pastora, os títulos, né? Enfim, as posições eclesiásticas, né? Mas quem eu sou?
E é essa pergunta, né, que eu digo que eu amo o jeito que Paulo, Pedro também se apresenta assim, né? Quem eu sou? Eu sou serva do Senhor Jesus Cristo, né? E é esse resgate, Chamada, Karina, serva do Senhor Jesus Cristo, né? E é esse resgate de identidade que Deus, né? Eu vivenciei, mas quem eu sou, né? Quem eu sou? E é essa questão assim que Deus tem trabalhado muito, tem resgatado a minha identidade. E algo que eu preciso dizer também... E aonde está, né, a sua identidade? Exatamente. É no Senhor, não é na tua fase da vida. Nada que eu no faça, Senhor. Mas quem eu sou, serva, né? Ah, mas foi tudo lindo, tua história, uma história de superação. Você nunca se revoltou? Sim, eu me revoltei. Eu fiz coisas que eu queria me machucar. Porque uma coisa, veja só, que me machucou muito no processo, foi quando as pessoas diziam assim, mas você é forte. É como se elas exigissem de mim uma força e eu dizia, não, eu não sou forte. É o poder dele, eu sou fraca, é o poder dele que se aperfeiçoa em mim. Porque de mim nada é isso, nada, quem sou eu? Né? E as pessoas diziam, mas você é forte, você não sei o quê. Eu, particularmente, não gosto de ficar berrando, chorando, me descabelando na frente dos outros. Já é diferente de mim. Mas não quer dizer que no meu momento secreto com Deus eu não faça isso, né? Mas a minha personalidade é diferente da Paola, porque ela abre a boca e chora. Eu não, né? Então eu tenho uma outra postura, né? E as pessoas, elas interpretavam aquilo com força. E eu dizia, Senhor, eu não sou forte, eu não sou quem eu sou. E teve momentos, logo depois, uns 2, 3 meses depois, que eu fiz coisas que eu queria realmente me machucar e queria que as pessoas não me assimilassem mais como uma pessoa, como se fosse superior, sabe? Como se tivesse uma força sobrenatural. Não, gente. Né? E eu me revoltei contra aquilo, contra o jeito que as pessoas estavam tratando a minha dor, dizendo assim, não, mas tá tudo bem, você é forte, né? Já passou. Entende? Então eu me revoltei e eu me machuquei até que o Senhor, ele me resgatou novamente. E Deus fala muito comigo através de músicas. E teve uma música, né, que se chama O Rio e o Mar, do Rosa de Saron, que eu digo que é como se Deus estivesse cantando ela pra mim, naquele momento, né? Porque ela fala mais ou menos assim, você fez de tudo. Você fez de tudo pra se machucar. Né? E realmente eu fiz de tudo para me machucar, mas o amor dele, ele me resgatou novamente, e a saudade, né, de estar diante de Deus. E aí que foi que tudo fez sentido para mim quando os apóstolos, até um deles diz, acho que é Pedro, né? A quem iremos se só tu tens Pedro, palavra só tu de tens vida. as palavras de vida eterna. Exatamente, né? Glória a Deus. É diante desse Deus, né? Que traz essas palavras de um jeito que não dá pra explicar. Não é uma receita. A gente não pode chegar aqui e dizer pra você que tá enfrentando o luto ou pra você que tá vivenciando isso com alguém, faça assim, faça assado. Mas acho que a questão aqui é diante de quem você se coloca e como você vai encarar esse processo, né? Lembrando que realmente é um processo, né? E a gente, às vezes, está muito acostumado, né, Karina, a trazer respostas prontas. E isso, para dentro de um contexto eclesiástico, para dentro de um contexto de igreja, eu creio que a gente precisa ter esse cuidado. Porque a gente está cheio de respostas prontas, a gente está cheio de versículos na ponta da língua, a gente está cheio da palavra, né? Que Deus te console. E sim, Deus consola, mas Ele também coloca pessoas para estar ao lado, para consolar. Ele coloca pessoas para cuidar, né? Para estar junto. E o Senhor também, acredito muito que Ele não é um Deus só das respostas prontas. Ele é um Deus de discipulado. O que é isso? Ele é um Deus que caminha com seus discípulos nessa relação pessoal, né, Karina? Que é o que você relata aqui para nós, dessa experiência pessoal com Cristo, com o Senhor. É levar não a uma resposta pronta de fé, mas é você lembrar que também no teu processo de luto, o Senhor caminha ao seu lado. Ou muitas vezes Ele é o teu próprio chão, como a Karina colocou aqui, como ela, né, vivenciou. Então é muito mais do que trazer uma fórmula mágica, do que trazer a palavra de Deus, né, o Evangelho, apesar de sim nos trazer a esperança, ela não é uma resposta pronta.
ela é um convite a uma caminhada. E Jesus diz, eu sou o caminho. E além, né, de ser o caminho, é Ele que caminha conosco. Exato. Então é lembrar disso, que nessa caminhada o Senhor está presente, o Senhor está conosco e não é nada feito por respostas prontas. Não vão ser as respostas prontas que vão te ajudar, mas sim aquele que caminha contigo nessa caminhada, né? Eu quero também citar, Karina, uma experiência que eu tive com o luto. A minha experiência, a gente não pode comparar aqui, né, gente, dores, porque eu acredito que não existe uma régua da dor para dizer quem dói mais. E às vezes acho que isso também é um risco. E eu falo isso pros meus filhos, porque eu perdi o marido, eles perderam o pai. Eu desconheço a dor deles. E quem sabe outra pessoa tenha perdido o marido, mas é outra história, é outro significado. Cada um tem uma dor assim que é imensurável. Não dá pra pôr numa régua e dizer quem tá sofrendo mais, né? E eu acho que esse também é um risco que a gente corre, que a gente faz, né? De querer mensurar a dor, tanto acho que pra quem tá vivendo, mas também pra quem tá de fora olhando e querendo medir o outro pela própria régua, né? Pela própria dor. Quando eu perdi a minha avó, que foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, na minha história, né? Eu conversava com ela todo dia, mas me criei na casa da minha avó praticamente. Foi muito difícil para mim realmente encarar essa questão da saudade. Eu sentia uma saudade tão grande que acabava questionando a minha fé. A minha própria saudade e o que eu ouvia confrontava e questionava aquilo que eu cria. E eu comecei a lutar comigo mesma e com as pessoas falando de que, será que eu creio mesmo no céu? Será que eu creio mesmo? Ou eu só inventei isso tudo? E por que meu maior questionamento, Karina, era o seguinte: por que eu pensar e saber que a minha avó está, né? E crer que ela era uma pessoa que buscava muito o Senhor, temente ao Senhor, crendo que hoje ela está com o Senhor, que tudo pertence a Ele, por que isso ainda não era o suficiente para tirar a minha dor? Apesar de crer, não era suficiente. E eu começava a lutar, pensando, ok, então no que eu creio se não é o suficiente para tirar a minha dor, né? E aí eu tive um sonho nesse processo. Eu sonhei que eu tava na casa da minha avó e a minha avó tava fazendo o cafezinho dela, que era o que ela sempre fazia, né? Ela colocava lá o cafezinho dela na mesa e colocava as coisas. Depois eu saí da mesa, sentei no sofá da casa dela. Ela olhou pra mim e disse assim: Paola, agora chegou na hora de eu ir. Eu preciso ir embora. Mas antes eu quero te deixar esse casaco. E ela me entregou um casaco preto, que justamente foi um casaco que eu tinha ganho dela, que quando a gente dividiu as coisas eu ganhei aquele casaco. Eu sonhei com aquele casaco. E ela me deixou o casaco. E quando ela me entregou o casaco, ela saiu da porta da casa dela. E quando ela saiu, tudo na casa começou a desaparecer. As coisas delas foram desaparecendo e ficou só eu com aquele casaco na mão. E aí eu olhei pro sonho, foi bem interessante que eu no sonho falava, né? E dizia assim: Paola, a saudade é como um frio gelado que vai bater e que vai doer. Mas quando você sentir essa saudade, veste esse casaco. Veste esse casaco porque tá tudo bem. E ao passar do tempo, o frio vai ficando menos intenso. Mas haverá momentos em que você vai precisar vestir o casaco. E aí foi onde eu entendi que aqui nesse mundo eu vou continuar sentindo saudades. E hoje o frio bate um pouco menos, mas de vez em quando bate a brisa da dor, da saudade. Eu preciso vestir esse casaco. O que é vestir esse casaco? É a lembrança, né? Cada um acho que tem a sua forma de vestir esse casaco da saudade, é o choro. E vai chegar um dia em que o Senhor vai recolher esse casaco. O que o Senhor vai recolher os casacos da saudade e a gente vai viver na plenitude o que significa o enxugar de toda lágrima, de toda saudade. Mas aqui, eu ainda preciso vestir esse casaco. Então, isso não é falta de fé. Isso é o processo da vida, isso é natural. E se existe essa saudade, se existe esse gelo que bate na alma, eu costumo dizer porque a gente viveu algo que valeu a pena. Exatamente. Né? E pra mim, né, entender tudo isso que a Paola tá falando e entender que o meu processo de cura, ele precisava sim ter lágrimas, né?
uma forma de eu também amenizar a saudade era escrevendo, né? Então, escrever sobre, né? Então, para mim era uma forma, e todo o processo até de hospitalização eu fui escrevendo muito. Tem né? que sair um livro, gente, cobrem dela, porque tem muito texto bonito escrito. E eu gravava áudio também para os irmãos, né? Dando notícias, enfim. Então, assim, era a forma de eu expressar o que eu estava sentindo, né? E as pessoas às vezes te cobram isso, não, mas quando uma pessoa em luto, ela chora, ela expressa, ela precisa disso, porque faz parte da cura dela, e tá tudo bem ela chorar, né? Não significa que ela não acredita, e é isso que as pessoas não entendem, como a Paola falou, o teu choro, ele não significa que você não crê, não significa que você não aceitou a vontade de Deus pra tua vida. Mas o choro é uma saudade, é algo agora que você precisa pôr pra fora, porque faz parte do teu processo de cura, né? E é por isso que eu falo pra vocês que tiveram momentos da minha ponte que eu quis ficar sentada, né, naquela posição mais confortável, talvez, né, chorando, né? E tudo bem, chegou o momento em que o Senhor realmente me convidou a concluir essa travessia. Mas você não chora? Não, a gente vai ter lembranças, vai ter momentos, né? Mas hoje eu posso dizer pra você que o choro, ele é diferente do choro de cada momento do meu processo de atravessar a ponte, né? O choro hoje, ele é diferente, né? Mas é importante pra cura. E quando a gente entende, e pra eu ser curado desse processo, o que é importante, né? E eu, nessa introspecção, eu percebi que eu precisava também perdoar, né? Perdoar, mas como assim? Eu precisava me perdoar, né? Existiam questões, né, da minha vida com o Paulinho, existiam questões do processo em que eu precisava me perdoar, né? Por ter feito talvez coisas que eu não deveria ter feito, por ter às vezes falado, né, coisas pra ele que eu não deveria ter falado. E olha que eu dizia pra ele, né, que eu dizia pra Deus, se ele sair daí, eu nunca mais vou brigar com esse homem, se ele fizer, né? Se ele fizer isso, Senhor, não brigo mais por toalha jogada, não brigo mais, Senhor, né? Mas, realmente, né, tiveram situações que eu tive que dizer assim, né, me perdoo por tudo isso, porque cada coisa que eu fiz foi pensando que era o melhor, ou foi por um momento de não estar bem mesmo, né? E eu precisava perdoar ele também. Porque inconscientemente eu culpei ele, né? Porque como se ele quisesse ter morrido. E olha, vamos falar muito sério, brincando, mas muito sério. Entre ouvir a voz do pai dizendo, meu filho amado, bem-vindo, e pensar, né, que ele tem uma mulher doida que tava lá, pelo amor de Deus, volte, filhos quase adolescentes, né? Ele escolheu o que eu escolheria também. É forte, mas... É brincadeira, mas é a forma que muitas vezes eu penso em tudo isso e realmente me consola, né? Amém. Então, eu falo pra você, não tem problema, né? Não pense isso. E pra você que tá do lado de uma pessoa em luto, eu acho que é importante também que fizeram isso comigo. O que eu posso fazer? Gente, tinham pessoas que me convidavam pra ir jantar na casa, pra ir almoçar. Sabe aquela coisa assim, tá tudo bem, né? E porque a pessoa que tá no processo, ela tem crises. Tem momentos que ela não quer fazer nada. Ela quer ficar trancada e ela não quer sair daquilo, né? Se ela aceitar ir, é porque tudo bem, né? Vai ter momentos que não. Mas nesse momento que não, você pode levar uma sopa pra hora que ela, tudo bem, quiser comer, entende? Então são esses cuidados, e Deus colocou pessoas assim na minha vida. Famílias que me adotaram mesmo, sabe? E que fizeram eu sentir o amor do pai mesmo, através de pequenas atitudes, de um pão, né? De um café, de uma sopa, de uma quirera. E é isso. E não é só, né, esse cuidado, um cuidado assim extraordinário, né, Karina? Porque nada vai conseguir suprir, vai conseguir resolver a dor, né? É um processo, de novo, como a gente falou. Mas é o estar ao lado. Eu acho que você falou algo bem importante aqui. É perguntar para a pessoa o que eu posso fazer, né? E talvez ela vai te dizer nada. Às vezes a Karina dizia nada. Mas tinha uma coisa, como a sopa, que podia ser levada, né? E que assim o Senhor também esteja conduzindo você, que está ouvindo esse podcast, que está ouvindo esse episódio, nessa sua ponte, nessa sua jornada, se você perdeu alguém que você ama, que o Senhor possa ser o teu consolo,
que Ele possa ser esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus presente, que caminha ao teu lado, que te traz consolo, que coloca pessoas ao seu redor para te consolar, para caminhar contigo nessa jornada. E se você é essa pessoa que está acompanhando, que esse episódio também sirva para você e que você possa compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir essas palavras. Karina, eu quero te agradecer por você disponibilizar a tua casa. A gente está gravando aqui na tua casa. Agradecer também por você ter topado falar desse assunto e ter abençoado tantas vidas aqui. Que seja para honra e glória do Senhor. Amém. E que o Senhor continue cuidando de você como mãe, que o Senhor esteja conduzindo todos os seus passos adiante. Amém. E trazendo esse novo que Ele tem te trazido, né? Cuidando dos teus filhos, meus sobrinhos queridos. E que a tua vida seja para honra e glória. Gente, vou deixar os textos dela aqui embaixo, o texto da ponte, para você acessar, você poder ler o que ela escreveu. Eu acredito que vai também poder te ajudar. Karina, quer dizer mais alguma coisa? Eu quero dizer algo que Deus falou para mim, ministrou muito, assim, nesse processo da conclusão da ponte, né? Deus me convidou e eu convido você hoje, né? Da mesma forma que Ele falou comigo, para viver o extraordinário dele. Amém. Para que a gente não se acomode no que é bom, não se acomode, não, mas junto dele, para que você viva realmente o extraordinário, porque a tua história não acabou. Amém. Mas que nós estejamos prontos para esse novo dele e para viver o extraordinário que ele tem para a nossa vida e nos usar de uma forma também, porque ele tem para nós e ele tem também através de nós, e que nós sejamos bênção dele, né? E que sejamos representantes dele, aonde ele nos colocar. E é isso. Amém. E eu quero encerrar esse episódio, né? Essas palavras, na verdade, já encerram, mas eu também quero deixar uma música aqui pra gente hoje, nesse episódio, que é uma música que foi composta por um amigo do Paulinho, né? Uma amiga conhecida dele. E o Paulinho, ele era cantor, ele tocava muitos instrumentos, né, Karina? Dava até raiva, porque tudo que ele pegava na mão, ele sabia tocar. Ele sabia tocar, ele era realmente músico. E ele gravou uma música que se chama Ressuscita. E essa música, acredito que ela tem muito também para falar naquilo que o Senhor tem para ressuscitar dos sonhos, né? Ele fala: Senhor, ressuscita as promessas, ressuscita os sonhos que eu tenho. E eu acho que é isso que o Senhor precisa fazer também na vida daqueles que enfrentam esse processo do luto. E por isso, nesse episódio, eu quero deixar essa música para você ouvir e para você refletir. Fique com ela agora e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Quero guardar as promessas de Deus e esperar que vão acontecer, porque quando Deus se inclina pra ouvir o choro de um filho seu, não vai resistir. Senhor, estou aqui de pé pra te ouvir falar comigo, Deus, mas eu não saio daqui até ver os projetos teus. Ressuscita, Senhor, tudo que há em mim. Ressuscita as promessas que eu recebi. Ressuscita a fé e o primeiro amor. Tira toda a tristeza, alivia essa dor. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Ressuscita, Deus, o meu louvor. Senhor, estou aqui de pé pra te ouvir falar comigo, Deus, mas eu não saio daqui até ver os projetos teus. Ressuscita, Senhor, tudo que há em
ressuscita as promessas que eu recebi. Ressuscita a fé e o primeiro amor, tira toda a tristeza, alivia essa dor. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Ressuscita, Deus, o meu louvor. Ressuscita, Senhor, tudo que há em mim. Ressuscita as promessas que eu recebi. Ressuscita a fé e o primeiro amor, tira toda a tristeza, alivia essa dor. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Ressuscita, Deus, o meu louvor. Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.